Pai do Senhor, bom dia a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Quero deixar para você nesta manhã uma palavra que vem acender a chama no seu coração, que a mesma se encontra no livro de Marcos. Você que queira refletir um pouco sobre a mesma, você que tem o exemplar da Bíblia, quiser estudar um pouco sobre o que vou falar, você pode ficar à vontade de testificar que são verdadeiros e que são verdadeiras todas as palavras em que irei colocá-lo esta manhã a você. Me chama a atenção um homem chamado Bartimeu. Vamos ler o texto e depois vamos para a história deste homem chamado Bartimeu, que diz assim. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Versículo de número 51, repetindo para você entender. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Parte B do versículo. Respondeu o cego: Mestre, que eu torne, guarde essa palavra, torne a ver. E então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Dos 2.930 personagens da Bíblia, em que a Bíblia contém estes personagens, Bartimeu me chamou a atenção no ato da persistência e perseverança em que ele teve em gritar o nome de Jesus até o mestre ouvi-lo. O que queres que eu te faça, mestre, que eu torne a ver? Bom, entramos dentro da história do homem chamado Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu, homem este Timeu, que era um soldado muito antes, quando a idade avançara. Timeu aposentou-se, tornou-se um homem próspero ali em Betel. Aconteceu que quando Jerusalém foi tomada pelo Império Romano, Timeu teve os seus bens confiscados e sua aposentadoria cortada. O que aconteceu? Que Timeu tornou-se um revoltado e começou a revolucionar, começou a criar revoluções contra o Império Romano. Aconteceu que o Império Romano começou a seguir Timeu, até o pegarem, o prenderam e o mataram. E como os soldados romanos, o Império Romano tinha medo de que Bartimeu, que este não é o nome dele, na verdade,
Bar significa filho e Timeu era o pai do homem cego. Então significa filho de Timeu, Bartimeu. Por isso os soldados romanos pegaram Bartimeu, furaram os seus olhos e arrancaram os globos. O que aconteceu com o homem? Este mendigo foi-lhe dado uma capa para que ele pudesse ter o direito de mendigar. Então, todos os dias, ele estava à beira da estrada. Essa estrada que quase por obrigatório, todos que iam a Jerusalém tinham que passar em Jericó. Então, estava ele ali, à beira da estrada. Bartimeu não tinha visão, mas ele tinha uma audição completamente boa. Ele era cego apenas da sua visão, mas a sua audição estava completamente sadia. E na beira daquela estrada ele ouvia de tudo. Em certa feita ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, Jesus de Nazaré, das maravilhas em que ele fazia. Então Bartimeu ficou esperto. E quando um dia Jesus passara por aquela cidade de Jericó, nesta estrada em que dava direção, em que iam todos a Jerusalém, Jesus ia passando com os seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Por quê? Porque a multidão se maravilhava com os milagres em que Jesus fazia através de sua fé no Pai. E quando Bartimeu ouviu falar que Jesus de Nazaré, o filho de Davi, estava passando naquela cidade, ele começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Aconteceu que a multidão, vendo aquele cego gritar, dizia para que ele se calasse, dizia para que ele parasse de gritar, porque Jesus não ia conseguir ouvi-lo. Mas eu quero chamar a sua atenção para a persistência deste homem chamado Bartimeu. Ele não ouviu a multidão, ele não perturbou-se com o que as multidões estavam falando para ele. Ele só disse mais alto, clamou mais alto, não parou de gritar, até que ele chamou a atenção de Jesus, porque Jesus o ouviu. Às vezes, os que querem ver sua ruína são os próprios seguidores de Jesus. Sabemos que quem seguia Jesus eram seus próprios seguidores. E quem mandou Bartimeu se calar foi os próprios seguidores de Jesus. É por isto que Satanás não precisa levantar alguém lá do mundo para tentar derrubar você. Ele vai levantar pessoas dentro da sua própria igreja para tentar derrubar você. Mas você precisa estar firmado na rocha. E principalmente na palavra, porque é a palavra que liberta. E voltando para a palavra, Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus conseguiu ouvi-lo, os seus gritos de desespero, o seu grito de socorro, por alguém que estava ali há muitos anos mendigando, que já tinha muito antes, uma visão sadia, mas teve seus olhos perfurados e seus globos arrancados. E Bartimeu começou a gritar e Jesus ouviu. E a multidão pediu para Bartimeu se calasse, ele gritou mais alto. Então Jesus chamou. E a multidão veio até Bartimeu e disse: tem bom ânimo, ele o te chama. E a Bíblia vai dizer que ele lançou de si uma capa. O que eu falei em outrora passada. Foi dada a Bartimeu uma capa que dava por direito a ele mendigar. E quando Bartimeu soube que Jesus o chamava, ele teve a convicção de que ele não precisaria mais daquela capa, porque ele ia ser curado, a sua visão ia ser restaurada, restituída. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele lançou de si aquela capa, a capa caiu no chão, ele foi
tambaqueando, caindo por cima de um e do outro, mas foi ter com Jesus Cristo, porque ele sabia que ali estava a solução dos seus problemas. Tem pessoas que procuram abrigo em outras coisas, tem pessoas que procuram solução dos seus problemas em outras coisas, muitos na bebida, quando na verdade o seu problema, só quem pode resolver é Jesus de Nazaré. E Bartimeu chegou até Jesus e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia já da intenção do coração de Bartimeu, mas Bartimeu, com a convicção, primeiramente, para nós recebermos um milagre, é necessário nós confessarmos a Jesus com a nossa boca, porque Jesus sabia do que Bartimeu precisava. Jesus sabia do que Bartimeu estava passando naquele momento, estava passando por situações críticas, difíceis financeiras, tinha que sustentar a sua família, conjecturando aqui. Tinha que sustentar a sua família porque era um homem cego e sua família precisava dele para sustentá-la. E quando Jesus vê a situação de Bartimeu, ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? É por isso que muitas das vezes não recebemos um milagre, a nossa cura, porta não se abre porque não falamos para Jesus a nossa necessidade, porque temos vergonha. Temos vergonha de falar com Jesus. Não tenha vergonha, fale os seus problemas, porque Ele é o único teu amigo. É Ele que vai guardar os teus segredos mais íntimos. É Ele que vai guardar. É só você e Ele. Ele sabe, só Ele sabe te entender. Ele sabe quando você está triste, mas Ele precisa ouvir da sua boca. Foi por isso que Ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu tinha uma visão antes sadia, mas ele teve seus olhos furados. Então Jesus cospe no chão, faz uma laminha, passa nos seus olhos, manda ele lavar no tanque. E ele foi. Quando lavou no tanque, a sua visão estava restaurada. A sua visão estava completamente limpa. Então ele saiu de estrada fora, glorificando ao Senhor. E tem pessoas que param de adorar a Deus quando recebem seus milagres. Quando recebe a sua cura, para de adorar. Esqueceu quem deu foi Deus. E começa a fazer as coisas erradas que estava fazendo. Esqueceu quem te deu foi Deus e também pode tomar de volta assim. A desobediência hoje está causando muita ruína na vida das pessoas. Muita ruína na vida das pessoas. É por isso que tem muitas pessoas afundadas até o pescoço na mesmice por causa da desobediência. Esqueceram quem deu sua vida por ele foi Jesus de Nazaré. Eu achei linda essa história. Eu quero que ela fique no seu coração. Que Deus plante no seu coração. E refletindo um pouco mais, uma observação. Se nós pararmos para observar, o milagre foi muito maior do que nós imaginamos. Porque não era uma cegueira normal. Ele tinha seus olhos perfurados. Ele não tinha mais olhos. O milagre que só Jesus pode fazer. A medicina não pode devolver a visão. Jesus te dá a visão. Jesus ressuscita o morto. Jesus cura o leproso. Jesus cura aquele que está enfermo. Ele cura a mulher do fluxo de sangue. Ele cura a enfermidade maligna. É Ele que vai curar a tua vida. É Ele que vai sarar a cicatriz. É Ele que vai sarar as feridas, vai cicatrizar as feridas que tem na sua alma. Muitas das vezes a nossa doença não é material, mas sim espiritual. Muitas das vezes nós estamos por fora bonito, mas por dentro estamos completamente destruídos. Estamos completamente acabados por dentro, porque nós temos uma vida espiritual. Essa vida espiritual ela tem que estar sadia, porque uma vida espiritual não sadia, creio eu que ela não verá o Senhor. Mas quando nós começamos a buscar e entender o mistério da vida espiritual nossa, da nossa vida espiritual, possamos entender que Deus vai começar a agir na nossa vida. É só entregar o teu caminho a Ele. No nome de Jesus. Amém.